Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate desta semana. Um programa feito para você se informar e também formar a sua opinião. Dessa vez, o nosso programa falará sobre um problema de saúde que afeta muitas pessoas, mas que nem sempre nós somos capazes de perceber. A conversa nesta terça será sobre transtornos alimentares. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Psiquiatria, mais de 70 milhões de pessoas no mundo são afetadas por transtornos como anorexia, bulimia, compulsão alimentar, entre outros. Aqui no nosso país, há uma estimativa de que pelo menos 3% da população sofre de algum desses problemas, algo em torno de 6,4 milhões de brasileiros. Este mal, que em outros tempos já foi temática em filmes, novelas, programas de TV, parece ter ficado esquecido pela mídia. Mas ele existe e parece que está ainda mais grave com o uso indevido das redes sociais e com outros dilemas da sociedade nos dias atuais. Por isso, a gente quer trazer aqui no programa como é a luta daqueles que são diagnosticados com esses transtornos, qual o impacto deles entre crianças e adolescentes e quando e onde procurar um tratamento adequado. Para nos ajudar com esse tema, participa aqui conosco de forma virtual Mirelia Almeida, médica especializada em psiquiatria. Ela é coordenadora do Ambulatório de Transtornos Alimentares da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, membro da Academia para Distúrbios Alimentares, entidade internacional a tratar o assunto, e também da Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria. Mirelia ainda tem mestrado e está fazendo doutorado no Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp. Mirelia, boa noite, viu? Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa noite, Guilherme. Obrigada pelo convite. Gostaria, então, de aproveitar esse espaço para esclarecer algumas dúvidas comuns sobre os transtornos alimentares. A gente conta com essa sua ajuda, viu, Mirelia, para a gente conseguir instruir, orientar quem está em casa. E também quero receber aqui, presencialmente conosco, a nutricionista Marcela Aparecida. Ela tem experiência na área de nutrição clínica no atendimento a pacientes com doenças crônicas, saúde intestinal, transtornos alimentares, alergias e nutrição vegetariana. A Marcela é especializada em nutrição nas doenças crônicas não transmissíveis pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e atua como supervisora do estágio prático em nutrição clínica hospitalar na Universidade de Taubaté. Marcela, boa noite, viu? Boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão importante, né, que são os transtornos alimentares. Pois é, tema importante que a gente quer e sente essa necessidade de levar para o nosso telespectador, para quem está em casa, porque, como a gente viu no começo do programa, são problemas, são transtornos que afetam muitas pessoas e que tem quem possa estar nos assistindo que conheça alguém passando por isso, ou quem sabe até que a pessoa está passando por isso e a família, amigos, até a própria pessoa ainda não saiba. Por isso a gente quer trazer esse tipo de orientação, informação para você que está nos acompanhando. Aliás, começo a nossa conversa partindo disso, pedir para a Mirelia ajudar a gente. Como é que a gente define de uma forma objetiva para quem está em casa o que é um transtorno alimentar? Então, de uma maneira bem simples, direta, a gente considera os transtornos alimentares doenças psiquiátricas, caracterizadas principalmente por alterações do comportamento alimentar que levam a um grande prejuízo, seja do ponto de vista físico, né, com alterações clínicas relacionadas a essa alteração de comportamento alimentar, ou até mesmo prejuízos psicossociais. Marcela, queria a sua ajuda também, então, vi você concordando aqui com a Mirelia, né, nessa definição, e até para você ajudar a gente a dar alguns exemplos para quem está em casa de quais são os tipos de transtornos alimentares que são mais comuns das pessoas serem diagnosticadas. Isso, Guilherme, eu concordei porque a Mirelia brilhantemente já, né, definiu, né, transtornos alimentares. São, né, distúrbios relacionados ao padrão e aos comportamentos alimentares, né? Os indivíduos, muitas vezes, eles podem ter tanto, né, um descontrole no ato de se alimentar, quanto também, né, o medo excessivo do ganho de peso, dentre outros transtornos. Para citar alguns transtornos alimentares, eu poderia falar inicialmente da anorexia nervosa, né, que é um transtorno muito comum e muito conhecido, onde o indivíduo ele tem um medo excessivo do ganho de peso, né?
Muitas vezes ele tem, né, a recusa alimentar, né, voluntária, ou seja, ele se recusa a alimentar de forma voluntária, isso reduzindo o peso dele. E não tem atos purgativos, o que é isso, né, que é o que difere, por exemplo, da bulimia alimentar, na bulimia nervosa. Na bulimia nervosa, o paciente, o indivíduo, né, ele já tem, né, Peraí. Pode só retomar daí, Marcela, que daí a gente usa... Já está certo, isso que eu parei de pensar, já para definir mesmo, né? Na bulimia nervosa, o paciente, né, ele já tem um descontrole na alimentação, ele ingere uma grande quantidade de alimentos, porém, ele tem atos purgativos. O que é isso, né? Vocês devem estar se perguntando. Ele tem um vômito autoinduzido, né? Ou seja, ele força o vômito, ele faz uso, né, de diuréticos, isso fugiu a palavra... De medicamentos ele faz uso de, não, mesmo? ele faz uso de diuréticos, né, também de formas de purgar, de laxantes, obrigada, Mirelle, né, de exercícios físicos, né, extenuantes, né, de jejum. Isso para quê? Para ele ter um ato compensatório, né? Ele teve, né, uma alimentação excessiva naquele momento e ele quer compensar aquele momento. Então, ele tem os atos compensatórios com esses tipos, né, com essas ações purgativas. Você citou 2 exemplos que são muito conhecidos quando a gente fala de transtornos alimentares, Marcela, e um que a gente viu também levantando informações, e imagino que é algo que também está bem perto das pessoas, e às vezes as pessoas esquecem, né, pensam que é só, que às vezes até confundem com saúde, que é a compulsão alimentar, né, que acho que vai na contramão desses 2 exemplos. Explica pra gente também um pouco de como que é o comportamento de alguém que está lidando com a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, como o próprio nome já diz, é um ato em que o indivíduo ele tem uma grande ingestão de alimentos num curto período de tempo. Isso comparado a indivíduos normais naquele período, tá? Só que a compulsão alimentar, ela não vem acompanhada, né, das ações purgativas, essa é a grande diferença, né? E o indivíduo, ele se sente muito angustiado depois dessa compulsão, né? Ele vem aquela sensação de culpa, né, de angústia, né? Porque ele ingeriu uma grande quantidade de alimentos. Tá? Importante a gente trazer esses exemplos, explicar principalmente esses 3 transtornos que acho que quem está em casa eventualmente escuta falar com alguma frequência. Agora, Mirelle, para a gente também tirar dúvidas de quem está nos acompanhando sobre a origem, né, desses transtornos. Como é que uma pessoa acaba desencadeando um transtorno desse? Qual que é a origem? Existem diversos fatores, né, relacionados ao desenvolvimento de um transtorno alimentar. Como a maioria dos transtornos psiquiátricos, existe o componente genético, então uma série de alterações genéticas que predispõem à manifestação desses sintomas e dessas doenças, e tem os fatores também relacionados ao ambiente, seja a exposição, por exemplo, como você citou no início do programa, a redes sociais, o contexto familiar, né, que muitas vezes está sempre levando em consideração questões de peso, e aí leva aquele paciente, né, o adolescente, a ter uma preocupação naturalmente exacerbada às questões de peso e de corpo. O ambiente também da escola, que muitas vezes predispõe ali a comparações entre os amiguinhos. Todo esse tipo de exposição ambiental pode aumentar, né, a chance ou o risco de desenvolver um transtorno alimentar. Como a Marcela estava comentando, né, todos os 3 transtornos alimentares, de uma forma geral, além da alteração do comportamento alimentar, traz na sua essência uma preocupação excessiva com o corpo, com a forma corporal. Então, em geral, é essa preocupação excessiva que leva esse indivíduo a adotar esses comportamentos aí relacionados à alimentação de uma maneira alterada. Mirelle, inclusive, a gente estava observando algumas pesquisas, alguns levantamentos acerca do tema e chamou a atenção o fato de que existem estudos que indicam que esses transtornos geralmente são mais comuns em pessoas, em pacientes do sexo feminino, em meninas e mulheres. Passa muito, provavelmente, por esse aspecto que você falou, essa questão de aceitação do corpo, de comparação com o outro. Sim, muito provavelmente. Além do que a cobrança em relação às questões estéticas, né, sempre foram muito maiores em relação às mulheres. É óbvio que, devido a, inclusive, às questões culturais, a gente observa atualmente uma certa diminuição dessa diferença, eu diria. Ainda existe muito mais em mulheres, mas dentro de um contexto em que os homens hoje em dia também são cobrados, né,
em relação à sua própria aparência, as questões estéticas, tem se observado nos últimos anos um aumento dessas prevalências também na população masculina. Mas, classicamente, e aí, dependendo também de cada transtorno, por exemplo, na bulimia e na compulsão, essa diferença é menor. Na anorexia, existem pesquisas que mostram que a cada 10 meninas, né, mulheres, você vai ter um caso de anorexia em homem. Então, é uma diferença bem maior do que nas outras duas. E a gente tem hoje também como a Mirelle disse, né, essa cobrança por questões relacionadas à beleza, ao corpo, ao físico, com as mulheres, que historicamente isso é muito maior, mas também com os homens. E isso acaba trazendo, muitas vezes de forma positiva, uma busca, né, por cuidados, por acompanhamento médico, mas aí surge o risco também de, às vezes, por conta própria, as pessoas querendo, através de exercícios, de receitas milagrosas, de dietas feitas por conta própria, tentar alcançar um resultado assim. Aí eu queria ouvir você, Marcela, se você acredita, como a gente ouviu da Mirelle, existem vários fatores que levam alguém a desenvolver um transtorno alimentar, mas uma dieta, um regime, pode desencadear isso? Claro, principalmente quando não acompanhado, não feito por um profissional? Ótima pergunta, Guilherme. Sim. Né? Primeiramente, eu gostaria de resgatar, né, o significado do termo dieta. Né? As pessoas utilizam de forma errada na nossa sociedade. Né? O termo dieta, né, as pessoas costumam, né, ligar à parte restritiva. Sempre quando se fala dieta, né, a regime, né, anteriormente, as pessoas ligam uma negativa da palavra. Só que não, dieta diz respeito a tudo que o indivíduo consome no dia a dia dele, né? A dieta pode ser boa, pode ser ruim. Isso, então a dieta não tem, né, essa visão negativa. Isso foi incorporado, né, na nossa sociedade, né? Então, sim, né, aquele indivíduo, né, que ele tem uma grande preocupação com o peso, com o corpo, né, que tem aquela distorção de imagem, está sempre preocupado, né, com o corpo dele mesmo, ele pode sim, se ele seguir uma dieta restritiva, ela pode ser sim uma etiologia, né, um fator de risco para ele desenvolver, né, um transtorno alimentar, tá? Por isso que eu sempre recomendo também, né, que hoje em dia a gente vê tantas dicas, né, até mesmo na internet, né, de dietas, né, para emagrecimento e tudo mais, é importantíssimo que o indivíduo ele faça um tratamento com um profissional adequado, né? Seja médico, seja nutricionista, seja psicólogo, né? Inclusive, né, acho que a gente vai falar sobre isso posteriormente, né? O indivíduo que tem um transtorno alimentar, ele tem que fazer, né, tratamento com uma equipe multidisciplinar. Né? Encarar como um todo, né? Vou pedir essa ajuda de vocês daqui a pouquinho para a gente falar sobre o tratamento. Agora, você usou uma palavra, Marcela, queria que você comentasse mais um pouquinho com a gente, essa ideia da distorção da imagem, né? Acho que a gente pode até juntar esses dois pontos numa questão. Quando a gente fala de rede social hoje, e pelo amor de Deus, né, a gente sabe que a internet, a tecnologia, ela ajuda a sociedade de diversas maneiras, mas aqui no programa, sempre que a gente traz essas questões ligadas ao dia a dia, ao comportamento das pessoas, a gente gosta de fazer esse contraponto de como a exposição excessiva à internet, às vezes, tem nos prejudicado. Você acredita que justamente as redes sociais, às vezes, por nos colocar tanto nesse lugar de comparação e por facilitar tanto o acesso a uma pessoa como eu, que não sou formada em nutrição, não sou formada em medicina, postar lá, olha, fiz uma dieta e ela deu certo, e isso tem um alcance muito grande, isso acaba prejudicando as redes sociais, de certa maneira, em alguns pontos acabam sendo elementos que contribuem com esse cenário? Sim, Guilherme, as redes sociais, elas não colocam, né, na verdade, a realidade. Elas somente mostram o que aquela pessoa que está ali, ela quis mostrar, né? Ela é um recorte da realidade, vamos dizer assim, né? E as pessoas esquecem o quê? Né? A rede social, ela é construída. Ela tem, como que eu posso dizer, né? Ela tem uma edição de imagem, né? As pessoas utilizam filtros, utilizam softwares, muitas vezes, para poder montar aquele padrão ideal de beleza. E aquilo, na maioria das vezes, né, é irreal, não condiz com a realidade. E aquele indivíduo que muitas vezes está ali na rede social, está seguindo aquela pessoa, ele não se vê, né, representado. Isso pode sim ser um gatilho, né, para começar com comer transtornado, principalmente, né, o indivíduo começa a modificar algumas coisas, algumas questões no padrão alimentar dele, e pode sim ser gatilho para o desenvolvimento de um transtorno alimentar, né? Ainda mais, né, se ele está seguindo as orientações de um profissional, né, que não tem, né, vamos dizer, como que eu poderia dizer aqui para vocês, né? Ele
Uma pessoa... o que eu vejo de exemplos, às vezes pessoas sem formação na área, né? Sem essa capacitação técnica. Isso, uma pessoa que não é, né, bem orientada na área para falar sobre isso, né? Porque dieta tem que ser feita com um nutricionista, né? O nutricionista é o único profissional habilitado para falar sobre dietas, né? Não é somente, né, prescrever um cardápio. E é uma das questões que eu bato sempre na tecla, né, até com meus alunos. Gente, a gente não pode ser somente um nutricionista prescritivo. Nós não podemos somente focar na prescrição. É importantíssimo nós conhecermos as patologias, né, conhecermos as doenças, mas nós temos que conhecer de pessoas. Nós temos que focar no indivíduo que está ali, né? Então, a gente não pode ficar totalmente prescritivo. E é muitas vezes o que acontece na rede social, né? As pessoas não têm o conhecimento, né? Quando eu monto um cardápio para um paciente, eu não foco somente na patologia. Eu foco na patologia, eu foco no comportamento alimentar, eu foco naquele paciente. E isso é importante. Acho que isso é legal a gente trazer, né, Marcela? Porque eu falei, né, às vezes as pessoas vão para receitas milagrosas, pessoas que não têm qualificação, mas às vezes eu, por exemplo, posso ter recebido uma dieta com uma nutricionista que me acompanha, muito bem feita, e aí eu caio no erro de indicar para outra pessoa. Aquela dieta foi feita pensando na minha realidade, né? Imagino que no meu contexto social, na minha saúde, no que eu gosto de comer, pode não funcionar para o outro, né? Não, né? Nós temos que avaliar diversos fatores, né? Desde questões, né, biológicas, ver, por exemplo, se o paciente... Eu tenho que conhecer o paciente por inteiro, né? Não somente questões biológicas. O paciente tem alguma condição renal? Qual que é a condição patológica daquele paciente, por exemplo, eu indicar um valor de proteína para ele, um valor de macronutrientes, de carboidrato, de lipídios, né, de proteínas. Eu tenho que conhecer o paciente por inteiro. Uma dieta que foi feita para você foi individualizada, não tem como eu transferir para outro paciente. Lógico, é diferente de eu fazer uma orientação nutricional, né, que eu te oriento do que consumir. Agora, se eu faço uma dieta que foi individualizada para você, eu considerei as suas patologias, as suas comorbidades em questão, vi se você tem diabetes, se você tem dislipidemia, se você tem, né, algum problema renal, se você tem algum transtorno alimentar, né? Então eu considero tudo. Se você já tem um comer transtornado, né, que é o início, né, quando o paciente começa, né, a modificar alguns padrões alimentares dele, então eu trabalho muito com isso, tá? E a gente quer que o pessoal de casa fique atento a essas orientações e a esses cuidados, então, principalmente na hora de mudar os seus hábitos alimentares. A gente sabe que nessa rotina, na correria, às vezes os nossos hábitos, a gente já tem a consciência de que não estão legais, mas que a gente procura, então, a ajuda de um profissional, de um especialista na área para dar essa mudança e não saia caindo em receitas milagrosas. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate traz para nosso espaço uma discussão sobre os distúrbios alimentares e seus riscos para a população. Participam conosco de forma virtual Mirelle Almeida, ela que é psiquiatra, e também está aqui conosco em nossos estúdios a nutricionista Marcela Aparecida, as duas contribuindo, então, com esse nosso debate, com esse assunto que é tão importante para a gente falar atualmente. Mirelle, queria que agora você trouxesse uma contribuição para a gente, ainda pegando carona naquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, no que diz respeito às questões psicológicas, né? A essa ideia de comparação, a internet, como a gente falava, aparentemente vem contribuindo muito com esse cenário. Me parece que não é uma regra, mas que em alguns casos pode estar caminhando lado ao lado um transtorno alimentar e questões relacionadas à saúde mental mesmo, ansiedade, depressão. Em alguns cenários, esses dois problemas podem vir juntos? Sim, é bastante comum, na verdade, né? A gente ter pacientes com transtornos alimentares e outros transtornos psiquiátricos, que a gente normalmente chama de comorbidades psiquiátricas. Então, sempre que a gente avalia um paciente com transtorno alimentar, a gente tem que fazer uma investigação de demais sintomas. E os principais, né, o que são mais comumente encontrados, realmente é a ansiedade e a depressão. Mas a gente pode, eventualmente, também encontrar outros tipos de transtornos, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, um transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno por uso de substâncias. Embora na prática, né, o que a gente mais encontra é realmente ansiedade e depressão, que também estão bastante relacionados com isso que você comentou, né, das redes sociais. Então, essa dinâmica de sempre estar se comparando com as outras pessoas numa realidade que também é, como a Marcela falou, um recorte, né, do que é real, faz com que as pessoas realmente tenham ali um nível de insatisfação, não só com a imagem corporal, mas como a vida de uma maneira geral. E intensifica aí esses sintomas aí ansiosos e depressivos.
Mirelle, inclusive, eu acho que você acaba respondendo uma das nossas perguntas aqui, mas acho que é importante a gente aprofundar nesse tema e falar diretamente com essa parcela da nossa sociedade, que são os mais jovens, os adolescentes, quem sabe até as crianças. Imagino que essa questão relacionada à rede social, à internet, naturalmente eles têm uma presença muito grande nesses meios, então talvez por isso eles também sejam afetados. Mas queria que você trouxesse também, na medida do possível, alguns outros aspectos de por que a gente fica com essa sensação de que os mais jovens, né, os adolescentes principalmente, acabam sendo presas tão fáceis para esse tipo de transtorno. Os adolescentes, eles são, assim, indivíduos com uma grande vulnerabilidade para os transtornos mentais de uma maneira geral e são a principal idade de início dos sintomas alimentares. Existe uma série de componentes relacionados à própria idade, né? A própria transformação do ponto de vista de desenvolvimento da identidade. Então, eles estão num momento em que eles estão ainda se descobrindo, né? Estão ainda formando essa ideia de si. Eles começam a se destacar daquilo que foi passado para eles pelos pais e a escolher, né, várias características próprias. A questão das transformações hormonais, então o corpo também está em desenvolvimento. Tem um período em que ele também começa ali a se determinar muito mais em relação ao próprio corpo. E isso deixa, né, traz para ele ali uma série de estranhamento, diria. Então, quando você ouve uma crítica, quando você ouve o comentário, às vezes mais crítico de um amiguinho na escola, que também é bastante comum nessa idade, isso muitas vezes tem ali uma repercussão bem maior para esse adolescente. Então, ele está lá mais sensível, escuta o amiguinho fazer uma crítica e resolve que aquilo ali tem uma grande importância na vida dele. E aí pode, né, acabar adotando, ou no caso do transtorno alimentar, uma dieta restritiva, por exemplo, para tentar se adequar mais a esse ideal que ele imagina existir para ele, ou no caso da ansiedade e depressão, né? Então, ele começa a entender que aquela crítica, ela é muito maior na vida dele do que deveria ser. Ele começa a não ter um parâmetro para fazer essa distinção entre o que é apenas uma crítica ou o que é a vida dele como um todo, né? Então, ele começa a ter uma autoestima um pouco mais baixa e isso vai repercutindo realmente na saúde global, mental global. Marcela, e a gente percebe, né, diante principalmente desse cenário com os mais jovens, que é uma etapa da vida que muitas vezes o adolescente, a criança, começa até como a Mirelle falou, a ter essas novas referências e aí muitas vezes a estar um pouco mais distante das pessoas que estão na mesma casa, né? Claro que lá no começo do programa você explicou para a gente um pouquinho da diferença desses transtornos. A gente sabe que cada paciente vai se comportar de uma forma, dependendo do transtorno pelo qual ele está passando, mas em linhas gerais, principalmente com esses casos que são mais comuns, os transtornos mais comuns, quais são os sinais para um pai, para uma mãe, para um avô, uma avó que está em casa, descobrir, perceber que aquele jovem, aquele adolescente pode estar passando por um problema como esse? Bom, vamos lá, né? Muitas vezes, né, quais são os sinais? Aquele adolescente que ele não quer muitas vezes comer perto das pessoas, ele sente vergonha de se alimentar perto das pessoas, né? Aquele adolescente, aquele jovem, estou falando com o contexto do jovem porque foi o direcionamento da pergunta, né? Que depois de fazer as refeições, né, após as refeições, ele vai ao banheiro, né, muitas vezes para ter um ato purgativo, né, para provocar um próprio vômito e tudo mais. Aquele paciente, muitas vezes, aquele jovem, né, que ele sente vergonha de usar determinadas roupas, que tem uma preocupação excessiva, né, com o controle do peso, né, com balança e tudo mais, que mesmo ele estando dentro do peso ideal, né, do peso adequado para ele, ele não consegue enxergar isso, né, ele acha que muitas vezes ele está abaixo do peso, né, que ele está acima do peso, quer dizer, né, e ele está realmente no peso normal. Acredito que seja isso. E são pontos que... São pontos importantes que a família, né, as pessoas ao redor, elas devem prestar atenção, né. Como a Mirelle colocou, né, a família também pode ser ela tem dois, né, fatores importantes. Ela pode ajudar, né, na distinção, né, na identificação, né, do transtorno alimentar, né, como
devido à convivência, mas também a família também pode ser um ponto, uma etiologia, né? A família pode ser uma causa também do transtorno alimentar. Muitas vezes aquele adolescente, ele tem uma cobrança excessiva dentro de casa, né? Se for uma família muito ligada a padrões estéticos, para que ele também desempenhe isso, né? Né, Mirelle? Muitas vezes ele pode, né? A família, por exemplo, de atletas, né? Crianças que entram no balé muito cedo, estou dando alguns exemplos, né? Então, tem uma cobrança muito grande, né? Com questões estéticas, com padrões estéticos. Então, a família aqui, ela entra em 2 pontos. Ela pode ajudar na identificação, mas ela também pode ser um fator causador, né? Do transtorno alimentar. E muitas vezes de forma subconsciente, né? Pois é, então... Isso, então, às vezes, não só comentários diretos, né, críticos, por exemplo, em relação ao próprio adolescente, como também comentários em relação a terceiros. Isso a gente precisa ter bastante cuidado. Então, sempre reparar no peso dos outros, ou elogiar, a pessoa emagreceu, tá bonita. São coisas que a gente costuma encontrar, né, em alguns contextos, que acabam indiretamente ali influenciando a ideia do adolescente de que a pessoa só pode estar bonita se estiver magra. Pois é, inconscientemente a gente acaba colocando isso principalmente para os mais jovens, que, como a gente já falou aqui ao longo do programa, estão nesse momento, nessa etapa de formação, né, de construção. E aí, para a gente tentar também explicar para quem está em casa um pouquinho de como que isso impacta para a saúde. Imagino que não é diferente para os pacientes como um todo, mas ainda talvez mais direcionado aos jovens, e vou pedir ajuda das duas, pode a Marcela começar com a gente. O que na prática um paciente começa a ter de problemas em sua saúde quando ele começa a passar por um quadro de transtornos como esses que a gente falou aqui? Bom, primeira questão, né? Como eu já comecei falando, o paciente começa a ter um comer transtornado. Ele começa a ter uma busca excessiva pela diminuição do peso, mesmo ele estando dentro do peso. E isso pode implicar questões metabólicas, endócrinas para esse paciente. Ele vai ter deficiência de diversos nutrientes, né? E isso vai impactar no bom funcionamento do organismo dele, né? Então, eu, Marcela, né, como nutricionista, o que é a primeira coisa que eu identifico? O paciente, ele chega já para mim com uma preocupação excessiva com calorias, com nutrientes. A nutrição, ela não pode ser resumida a somente contagem de calorias, né? A nutrição vai muito além disso, né? Lógico, né? É muito importante nós mantermos um bom funcionamento do nosso organismo com os nutrientes adequados. Mas se nós resumirmos a nutrição à contagem de calorias, nós vamos virar um nutricionismo, né? Não é a ciência mais da nutrição, né? Então, é sempre bom lembrar que a nutrição, né, a alimentação, ela envolve fatores tanto emocionais, né? Fatores culturais, né? É aquela questão que envolve a família ao redor da mesa, então vai muito além da contagem de calorias, né? E queria que você falasse também um pouquinho para a gente, Mirelle, desses impactos na saúde e aproveitando também, já deixando o gancho para você falar conosco, também no convívio social, né? Imagino que uma pessoa passando por um transtorno como esse começa a ter seus relacionamentos impactados, já que a gente falou das crianças, dos adolescentes, a vida escolar impactada, não é mesmo? Sim. Isso vai variar um pouco de acordo com o grau, né? Mas a gente tem, por exemplo, para a anorexia, as principais consequências físicas são aquelas relacionadas à desnutrição, em geral, né? Então, começa a ter diminuição de vitaminas, comprometimento, por exemplo, da questão hormonal, eletrólitos. Então, são comprometimentos que podem ser desde de um nível mais leve, como até a pessoa, por exemplo, parar de menstruar, chegar a ter fraturas ou alterações cardíacas, que são as principais causas de morte. Então, esse seria o extremo, vamos dizer assim, da anorexia, né? Do ponto de vista mais social, como você falou, né, começa a acontecer isso que a Marcela descreveu. Então, ele já não se sente mais à vontade em comer na frente das pessoas, porque ele não quer comer, na verdade, sabe que as pessoas vão perceber. Ele evita, né, os contatos sociais relacionados a momentos de alimentação, então começa a evitar, né, encontros sociais. E isso intensifica ainda mais aqueles sintomas depressivos que eu falei para você, que estão ali bastante relacionados com os sintomas alimentares. Isso pode levar, inclusive, a risco também de um agravamento do quadro depressivo, que, em último caso, poderia levar a um suicídio. E quando a gente fala justamente desses comportamentos sociais que são influenciados, a gente falou um pouquinho do papel da família, de como a família pode contribuir. Queria saber de vocês, até pela experiência que vocês têm, um ambiente escolar, por exemplo, também, de alguma forma, costuma ser ou pode ser aliado, Mirelle,
nessa identificação e nesse acompanhamento de um paciente? Sim, com certeza. Tanto do ponto de vista da própria identificação dos sintomas, né? Como também promover um ambiente mais tranquilo, né? Menos propício a ocorrer, por exemplo, o bullying, que é como eu te falei, né? A gente percebe muito comum os adolescentes, às vezes, iniciar o desenvolvimento da doença com esse tipo de comentário um pouco agressivo de coleguinhas, ou mesmo que a gente chama, né, de zombaria ali entre os amigos, que aparentemente não tem ali muita maldade, mas pode, dependendo do adolescente, ter ali uma repercussão grave, né, como o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Percebe o mesmo, Marcela? Acho que Percebo, a escola tem que ser parceira e pode ser parceira nesse sentido, no cuidado com a alimentação e possivelmente com transtornos alimentares entre as crianças? Sim, né? Inclusive a escola conta com profissionais para isso, né? Percebeu algum comportamento, né, diferente do aluno, né? É importante que seja comunicado aos pais, né? Que o aluno está tendo algum comportamento diferente, não está querendo comer na frente dos colegas, está com uma preocupação excessiva com a questão do corpo, tudo mais. Ele tem adolescentes que começam até a usar roupas mais largas, né, para esconder o próprio corpo. Então é importantíssimo que a escola também passe isso, né, para os pais. Já que a gente falou desses impactos na saúde, acho que um ponto importante da gente trazer, não sei se quem está em casa consegue, ou quem não viveu pelo menos um caso de perto, talvez não consiga ter a dimensão do tamanho desse problema de forma clara e objetiva. Vou perguntar para as duas, né? A Marcela pode responder primeiro para a gente, e a Mirelle já falar na sequência. Transtornos alimentares podem levar à morte? Sim, transtorno alimentar, né, é uma patologia grave. Né? Como eu falei no início, ela precisa de atendimento, né, multidisciplinar, com médico psiquiátrica, né, psiquiatra, né? Ai, gente, ela precisa realmente de um tratamento multidisciplinar, né, com médico psiquiatra, com nutricionista e também um acompanhamento, né, com psicólogo, né, porque pode sim ter um desfecho clínico muito grave, né. Ele vai ter complicações, né, como a própria Mirelle já falou, né, na parte endócrina, metabólica do paciente, né, levando a um desfecho clínico ruim, né, pode sim levar ao óbito. Sim mesmo, Mirelle, a gente, claro, não quer trazer pessimismo, não quer fazer terrorismo, principalmente para quem eventualmente possa estar vivendo isso, mas para a gente trazer o tamanho da dimensão de problema como esse, né? A gente pensa que questões ligadas à alimentação normalmente podem ser facilmente revertidas ou não podem levar a nada grave, mas se não tratada, não acompanhada, pode levar a óbito, então, um transtorno alimentar. Sim, sim. Inclusive, dentro da psiquiatria, o transtorno alimentar é considerado como o mais fatal, né? O que é mais perigoso do ponto de vista de, como você falou, levar à morte. E as duas principais causas, né? A própria desnutrição, a anorexia, então que pode levar a alterações cardíacas importantes, e um risco aumentado, tanto na anorexia como na bulimia, por exemplo, de realmente tentativas de suicídio. Então, são transtornos que são potencialmente graves, mas que, claro, se a gente consegue intervir precocemente, se a gente consegue tratar no tempo adequado, eles podem, né, ser revertidos sem tantos prejuízos. Por isso a importância de um acompanhamento médico de perto, com especialistas, com uma equipe multidisciplinar, como as duas já falaram para a gente aqui. Aliás, a gente quer abordar um pouco dessas questões ainda aqui no programa, como funciona o tratamento, quem procurar, caso você que está nos assistindo tenha identificado em você ou em alguém próximo algum desses sinais, alguns desses sintomas, e também falar um pouco sobre trabalhos, campanhas, ações que todos nós, enquanto sociedade, podemos fazer para trazer esse tipo de conscientização, já que estamos no mês de junho, justamente que traz à tona esse tipo de debate. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre transtornos alimentares. Mal este que em outros tempos já foi temática de filmes, novelas, em programas de TV, só que parece ter ficado um pouco esquecido pela mídia ultimamente. Mas ele ainda existe e parece ter ficado ainda mais grave e ser um assunto ainda mais urgente com o uso das redes sociais e com outros dilemas da sociedade moderna. Por isso, nós queremos entender como esses transtornos afetam a saúde daqueles que são diagnosticados e, principalmente, quando e onde procurar um tratamento adequado. Falei agora, e ao longo do programa nós falamos sobre esse assunto que parece que tem ficado um pouco esquecido
né, Marcela e Mirelle, pela mídia. A gente já viu personagens em materiais audiovisuais que passavam por isso como forma de trazer essa conscientização para quem está em casa. A gente já viu até campanhas em televisão falando sobre isso. Parece que o assunto ficou um pouco esquecido. Por que vocês têm essa sensação, se ao mesmo tempo a gente vê que ainda existem e muitos casos de transtornos alimentares? Bom, né, nós já, não sei se a Mirelle quer falar primeiro, né? Se quiser, pode seguir, Marcela. Eu acho que a gente já abordou muito sobre isso, sobre a questão da mídia, né? A mídia, no geral, né, nós temos sim, né, grupos que falam sobre transtornos alimentares, né, mas não na mídia convencional e nem na grande maioria das redes sociais. Por quê? Porque a mídia, ela está no quê? Na gênese do transtorno alimentar, né? Hoje, o que a gente percebe, Guilherme, né? O corpo magro, ele é colocado como sinônimo de quê? De sucesso, né? De uma pessoa bem realizada e tudo mais. E o indivíduo que está ali assistindo, né, muitas vezes, ele não se vê representado por isso, né? Eu não sei se eu posso falar nomes de filmes aqui, mas ultimamente a gente tem até um filme que está, né, em debate, que eu acho interessante os telespectadores assistirem. Pode sim, por favor. Né? Boas dicas sempre podem ser compartilhadas. Então, tem um filme, não sei se a doutora já assistiu, né? A Baleia, né? Ele está, né, agora, é um filme concorreu ao Oscar recentemente, isso, né? Traz essa ele discute muito essa grande temática, né? Da dor, né? Realmente, né? De um paciente, né? Que tem um distúrbio, ele não tem um distúrbio alimentar, mas ele tem obesidade, né? Mas ele tem, né? Questões relacionadas a comportamento alimentar. Então, acho muito interessante as pessoas assistirem, né? Achei muito interessante ter um espaço, né, no cinema sobre esse tema, mas a mídia em geral, né, a grande massa, né, a TV convencional, as redes sociais, a gente não tem, né? Nós temos grupos de estudos, pequenos espaços, mas por isso, né? Porque a mídia, na verdade, ela é a gênese, né? Ela está ali para quê? Para criar padrões de belezas, né? Ditar padrões de beleza para a sociedade, né? E muitas vezes, né, o padrão de beleza do transtorno, ela é o que causa o transtorno alimentar. Então, por isso eu acredito que a gente não tenha tanto espaço. Concorda também, Mirelle? É até importante a gente estar com esse espaço aqui na TV Aparecida, mas também olhando para a mídia como um todo, sem peso nenhum na consciência, de fazer um meia-culpa, né? Entender, então, que a mídia, muitas vezes, a grande mídia, né, chamada grande mídia, é sustentada também por esses padrões que levam aos transtornos. Você também concorda com isso? Sim, acho que a questão da mídia, né, que vende essa imagem, né, do sucesso muito relacionada à beleza, à magreza, mas acho que por trás da mídia tem ainda, né, acho que um fator ainda mais intenso, que seria o próprio capitalismo, né, a questão econômica. Então, o que a mídia propaga é aquilo que vende. As pessoas também são muito levadas, né, essa questão do consumismo. Então, os produtos de beleza, os produtos em geral relacionados à estética, tem esse apelo econômico muito forte, né? Então, isso acaba sustentando também a mídia nesse sentido. Acho que tem esse paralelismo. E aí, mas por outro lado, né? Acho que, não sei se por também estar muito inserida na área dos transtornos alimentares, acho que nos últimos anos a gente também tem encontrado um movimento de valorização, né? Desse conhecimento, de você diminuir o estigma em relação aos transtornos alimentares, que essa era uma questão muito forte também, né, dentro da própria psiquiatria, inclusive, de você, às vezes, ter vergonha, né, de falar sobre o tema, de poder levar informação para os pacientes de que buscar tratamento ainda é a melhor, né, a melhor saída para quem está sofrendo com um transtorno como esse. Acho que esconder ou ter vergonha do que você tem só dificulta ainda mais o tratamento. E, Mirelle, você falou desse espaço que talvez a gente começa a ver, né, com essa discussão, com essa temática, conquistando um espaço para poder falar disso em outros ambientes. A gente viveu agora, no começo do mês, um dia dedicado à conscientização dos transtornos alimentares. Imagino que um mês todo, onde ações acontecem para que as pessoas conheçam, né? Para você, como profissional da área, que peso tem esse tipo de debate, esse tipo de... Claro, essa tem que ser uma temática constante com as pessoas, mas de tirar um dia, de tirar uma semana, de tirar um mês para intensificar as ações e as campanhas voltadas a isso.
Sim, é super importante, né, trazer essa temática realmente à tona. Eu faço parte de uma ONG, que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, e há alguns anos nós já temos feito aí um trabalho bastante intensivo, né, seja nas próprias redes sociais, ou através de parcerias com outros profissionais e grupos de tratamento, para tentar levar mais informações, então, para as pessoas. Mas a gente precisa que realmente o campo seja ainda maior, né? Acho que os pacientes, familiares e as pessoas, de uma maneira geral, né, se abram muito mais à temática e procurem entender, né? Acho que saber o que podem fazer, por exemplo, para não precipitarem um transtorno alimentar em outras pessoas ou contribuir para que isso não se agrave, né? Quando você se relaciona com alguém com transtorno alimentar, por exemplo. E Marcela, do seu ponto de vista, por outro lado, você acha que ainda faltam mais políticas públicas, por exemplo, mais iniciativas, mais trabalhos para que as pessoas aprendam mais, estejam mais conscientes sobre a gravidade desses transtornos? Sim, falta, né? Tem muitas pessoas que sofrem, né, com o transtorno alimentar e nem sabem identificar, né? Os familiares, né, as pessoas que têm a convivência com essas pessoas. Eu acho, sim, que falta. Nós não temos tantas políticas públicas, nós não temos tanto espaço. Como a Mirelle falou, tem grupos, né, ONGs e tudo mais, grupos de universidades, né? Mas nós ainda não temos, né, um espaço reservado para isso. Eu acho muito importante. Para a gente tentar propor esse espaço, então, para quem está nos acompanhando, queria pedir a ajuda de vocês para a gente trazer, então, agora, a partir de tudo isso que a gente conversou, né, a gente conseguiu fazer, acho que, um itinerário bem legal, explicativo sobre esses transtornos. Queria a ajuda de vocês, então, para a gente trazer orientação para quem, de alguma forma, sentiu uma familiaridade com tudo isso que a gente falou, ou porque está passando por isso, ou porque conhece alguém passando por algo parecido. Primeiro passo, Marcela, e depois a Mirelle trazer para a gente, quem procurar, como procurar e onde procurar um tratamento adequado? Bom, né, primeiro passo, né, se você sentiu, né, algum chamado, sentiu alguma identificação, né, com o assunto abordado, procure ajuda, né, seja ajuda médica, né, seja ajuda de um psiquiatra, seja ajuda de um nutricionista, seja ajuda de um psicólogo, né, o tratamento, né, tem que ser o quê? Que eu sempre costumo falar, o paciente tem que se identificar, tem que ter aquele olhar de não julgamento, um profissional, né, adequado, que tem um olhar de não julgamento, que o paciente se sinta acolhido, né? Isso é muito importante, para que o paciente realmente tenha uma adesão e que ele consiga ter um sucesso no tratamento, né? Por isso que eu sempre foco, né? Tem que ser profissionais que tenham familiaridade com o tema. Mirelle, também queria que você trouxesse uma fala nesse sentido, né, então, como deve ser esse primeiro passo de um paciente. Quando a gente fala de saúde, a gente sempre traz um pouco aquela ideia de que quanto mais rápido, melhor. Com transtornos alimentares também é assim, quanto mais rápido a pessoa encontrar ajuda, mais chance ela tem de conseguir superar aquilo. Sim, sim. Inclusive, existem pesquisas, né, que comprovam que o tempo de busca de tratamento melhora o que a gente chama de prognóstico, que é a resposta, né, ao tratamento, as chances de cura, vamos dizer assim. O ideal, né, quando você suspeita de um transtorno alimentar, é buscar realmente um profissional capacitado para avaliar, né, e dar esse diagnóstico. O psiquiatra seria, em geral, o profissional mais habilitado para fazer esse diagnóstico e iniciar essa terapêutica, né? Seja muitas vezes prescrever medicamentos necessários, como também encaminhar para as demais especialidades, né? A psicoterapia, o acompanhamento nutricional. Esse seria o ideal, vamos dizer assim. A gente sabe que num país como o nosso, existem muitos lugares que você não vai encontrar profissionais, né, especialistas, ou que consigam realizar um acompanhamento tão adequado. Então, nesse caso, a gente sempre orienta, né? Busque ali um profissional mais próximo, às vezes um clínico ou uma psicóloga geral, mas que possa, pelo menos, compreender um pouco o que está acontecendo, e se eles não se sentirem, né, acho que capacitados a fazer esse acompanhamento, eles vão dar ali o direcionamento do tratamento, seja encaminhar para um especialista, por exemplo,
Hoje também, né, a gente falou um pouco das questões ruins em relação à tecnologia, mas a gente também tem algumas coisas boas, né? Com o advento aí da pandemia, a gente consegue fazer teleconsultas, a gente consegue oferecer, né, melhorar o acesso à saúde de uma maneira surpreendente. Então, em vários lugares a gente consegue já chegar, né, especialistas através de atendimentos aí de telemedicina ou teleconsultas de uma maneira geral. Através das tecnologias, das plataformas de internet, dos meios de comunicação, que a gente consegue também levar informação para quem está nos assistindo, né? A gente consegue ter a participação da Mirelle via internet, presencialmente a Marcela aqui, e a gente espera que essas questões que nós trouxemos aqui, e principalmente as respostas das nossas convidadas, de alguma forma tenha te provocado a entender mais sobre o assunto, a estar mais atento, porque a gente falou, né? Quem sabe você pode ter alguém perto de você passando por algo assim, você não percebeu, mas mesmo se não tiver, quem sabe essa não seja uma oportunidade também para você não refletir os seus hábitos, como os seus hábitos podem estimular a essa cultura que a gente tem de uma idolatria por um ideal de corpo, essa cultura do consumo excessivo, dessa ideia de que a gente tem que comprar, tem que experimentar, tem que comer tudo que o mercado coloca na propaganda, nas prateleiras. Então a gente quer também levar um pouco dessa consciência para você. A gente espera que esse debate tenha te ajudado a se orientar nesse sentido. O nosso tempo aqui está chegando ao fim, mas antes eu preciso agradecer imensamente a participação das nossas convidadas. Agradeço aqui a participação da Mirelle Almeida, ela que é médica especializada em psiquiatria, é coordenadora do Ambulatório de Transtornos Alimentares da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, membro da Academia para Distúrbios Alimentares, entidade internacional a tratar o assunto, e também da Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria. Mirelle ainda tem mestrado, e lá no começo eu falei que está fazendo doutorado, na verdade, já concluiu seu doutorado no Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp. Mirelle, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. E agradeço também a Marcela Aparecida, ela que é nutricionista, tem experiência na área de nutrição clínica, no atendimento a pacientes com doenças crônicas, saúde intestinal, transtornos alimentares, alergias e nutrição vegana. Ela também é especializada em nutrição nas doenças crônicas não transmissíveis pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Albert Einstein, e atua também como supervisora de estágio prático em nutrição clínica hospitalar na Universidade de Taubaté e também está fazendo especialização em doenças crônicas e comportamento alimentar pela USP. Marcela, obrigado, viu, pela participação, pela disponibilidade aqui com a gente. Lembrando você aí de casa que se você quiser rever esse programa ou então compartilhar com sua família, com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, nesse link que está aparecendo aqui na tela. E não se esqueça, hein, quando fizer comentários nas redes sociais ou nas nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate para a gente ficar por dentro de tudo que você está achando do nosso programa, tá bom? E claro, o nosso muito obrigado especial a você que nos fez companhia nesta conversa. Desejo a todos uma ótima noite e até a próxima semana. Tchau, tchau.